E a principal novidade é que o Bolassi trabalhou no campo, né? Fez parte aí dos treinamentos. Dá para pensar nele, não digo nem como titular, né? Mas como uma peça útil para esse Cruzeiro, já contra o Mirassol? A gente torce para que sim, né, Emerson? Eu acho que quanto mais tiver opções o Leonardo Jardim, melhor é para o Cruzeiro, né? Claro, dentro de tudo do planejado, dentro do cronograma também da individualidade de cada atleta. Nós sabemos do porquê, né, dele estar fora em alguns momentos, também não participou ali do jogo treino, então acho que isso também faz com que ele precise correr um pouco atrás do prejuízo nesse momento, né? A disputa interna, ela já existe dentro do Cruzeiro, a tendência natural é de cada vez ser mais forte, né, essa busca pela titularidade, mas acho importante você estar disponível. É um bom sinal e é um atleta que vai precisar, sim, buscar a questão do entrosamento com os outros jogadores, a questão também daquilo que exige, né, os jogos, como diferente dos jogos treino, mas eu acho que é importante ter atletas, eu falo no quantitativo, disponível para o Leonardo Jardim, aí fica a cargo do Leonardo Jardim poder escolher o que é melhor para o Cruzeiro nesse momento. Acho que quanto mais opções, né, Caramujo, mais melhor. O Cruzeiro hoje, pelo menos no papel, né, quando a gente olha, a gente vê um elenco com jogadores que podem modificar, né, o andamento, o correr de uma partida, coisa que até o ano passado não tínhamos, né? Era aquela questão de entrar Vital, entrar Ramiro, jogadores que ninguém, em sã consciência, tinha a menor esperança que pudessem mudar qualquer coisa em uma partida. Hoje, você olha o leque de opções que o Cruzeiro tem, porque quando se fala aqui, por exemplo, né, em colocar mais um homem do meio campo, a gente está falando em tirar talvez um Caio Jorge ou um Gabriel do time, ou talvez tirar um Wanderson, né? E aí esses jogadores ficariam como opção. Por aí, quando a gente faz esse tipo de exercício, que é feito diariamente aqui em todas as lives, a gente vê como a qualidade técnica das alternativas que o Cruzeiro tem subiu, né? Porque a gente fala em colocar talvez um Lucas Romero no meio, sem que se saque o Wallace, ou dar uma reforçada, talvez o Christian dá uma reforçada no meio campo para enfrentar alguns adversários, né? Pelo menos a maioria das opções a maioria das opiniões que eu vejo, não acho que o Cruzeiro vai com esses 4-2-4, que defendendo é um 4-4-2, né? Eu até acho que é um 4-4-2 pelo posicionamento, mas a maioria das opiniões que vejo não acha que essa será a formação contra times que possam oferecer maior risco, né, ao Cruzeiro. Então, quando se fala nisso, a gente tem bons jogadores que hoje estão no time titular ficando como opções, e aí quanto maior a disputa, né, acho que isso tende a aumentar o nível. Eu concordo com o que o pessoal falou, eu acho que ter opção é sempre importante, principalmente numa característica que praticamente só ele tem, que é o drible, né? Eu não vejo ele como um principal titular, aliás, principal reserva, eu acho que ele ainda está até atrás de outros jogadores, mas é um jogo que está amarrado, que você precisa de... você não está conseguindo furar a defesa, de repente um jogador com drible, né, facilita bastante as coisas. Eu acho que ele tem uma presença de área interessante com ponta, né, ele consegue, inclusive, eu acho que quase todos os gols que ele fez no Cruzeiro foi de cabeça ali, quase como um centroavante, então, apesar de ser ponta, ele tem uma presença de área interessante. Dependendo do jogo, igual eu falei, é uma opção para pôr fogo no jogo ali, nos últimos 15 minutos, e assim, ele está disponível para o Cruzeiro, quanto mais jogadores disponíveis, melhor, né? Porque a gente que tem sofrido aí nos últimos anos com falta de opções em todas as posições, né, praticamente, você ter uma variedade aí maior, o treinador ter a possibilidade de mudar o jogo só com a característica do jogador, eu acho muito importante. Às vezes até mesmo fazendo a função de 9 ali, aproveitando que ele tem um cabeceio muito bom, tem a questão do drible, então eu acho que ele é um jogador útil, não acho que ele vai ser o principal reserva, titular também, eu acho que ele não briga por posição, mas se ele entender e ele aceitar que o papel dele no elenco do Cruzeiro é esse, eu acho que ele tem muito a contribuir com o time aí. E ainda pensando na utilização do Caio Jorge com o Gabigol como titulares, né? E querendo o Leonardo Jardim manter essa formação
com essas características, o próximo provável seria o Bolassi, né? Pela característica de ser um jogador que vem se desenvolvendo, como disse Theo Baú, melhor dentro da área, se comparado ele como um ponta pela esquerda, né? E um outro fato também que pode ser relevante nesse momento é a questão da estatura, né? O Cruzeiro tem um time com a estatura mais baixa, e o Bolassi, dentro desses três, né, o Caio Jorge e também o Gabigol, é um jogador mais alto, né? Então acho que isso também acaba contando a favor, sem falar com o que ele deu como carta de apresentação ao torcedor cruzeirense, que foi fazendo gols de cabeça. Então acho que isso tudo também o coloca em condições de briga, de disputa. Então, tendo ele como opção, seria algo considerável para o Leonardo Jardim. Até pensando numa questão de final de jogo, que você vai estar sofrendo uma pressão, você tem a opção do contra-ataque, porque ele é veloz, você tem a opção da bola aérea defensiva, porque ele tem, igual você falou, estatura boa, ele cabeceia bem, e ele tem um repertório de cabeceio interessante, cara, até mesmo no Criciúma, ele fazia gol de cabeça, às vezes ele precisava, né, ajeitar para fazer o cabeceio, no Cruzeiro ele já fez gol de peixinho, então ele realmente ele tem essa característica muito forte, então eu acho que tem esse fator também bem pontuado, eu acho que ele pode ajudar até mesmo na questão defensiva aí, se precisar. Agora, a gente falou muito da parte tática, né, da formação e tudo e tal, mas tem a parte dele também, né? Acho que essa questão do drible, essa questão de um contra um, cabe a ele também apresentar o jogador que fazia isso, né, no Criciúma, que fez isso contra o Cruzeiro, que fez isso contra o Vasco, né? Porque em que pese nós termos visto essa habilidade com a cabeça, né, e fazendo gols de cabeça, essa parte de um contra um no Cruzeiro, pelo menos até hoje, ainda apareceu muito pouco. Ele destruiu a gente naquele pedacinho de jogo no Mineirão, né? Meu Deus do céu, que desespero que foi aquilo. Mas assim, até pensei nisso, nessa questão do Bolassi ser o reserva da dupla de ataque, igual a Amanda falou, porque o Lautaro entrou ali, né, no amistoso lá contra o Bragantino e não foi bem, né? Eu acho que o Lautaro ali é um jogador até com mais virtudes para ser ponta do que para ser atacante. E se a gente jogar realmente com o Gabigol e o Caio Jorge, meio que só teria o Lautaro, né? Agora tem o Bolassi, porque o Dineno ainda não está à disposição, mas eu vi até uma mensagem aqui do Bruno Gonzaga, o Dineno, quando voltar, vai disputar a vaga nesse ataque. Também acho,